conosco essa tarde. Fique à vontade aí, viu, senhor presbítero Josenilton, para trazer algo que o Senhor tem tocado no seu coração. Amém. Amém. Graças a Deus. Convido os que puderem, em suas casas, ou onde estiverem, com o seu aplicativo, enfim, abrirem o texto que está na Bíblia Sagrada, na primeira carta que João escreve, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 18. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Está escrito: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme, ou aquele que teme, não é aperfeiçoado em amor, ou aquele que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Ok. Para correlacionar com esse texto, eu gostaria de ler Salmos 112. Salmos 112. Glória a Deus. E os versos 6 e 7. Certamente jamais será abalado o justo. Certamente jamais será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Esse verso 7. Não terá medo das más notícias. O seu coração está firme no Senhor. Pois bem, eu preciso saber quanto tempo eu tenho para eu me situar. Ok, muito bem, glória a Deus. Eu gostaria de tratar aqui um assunto bem próprio para os nossos dias, além do que ele faz parte e é inerente da estrutura humana em sua composição de uma forma geral, e tratando dos conflitos da mente, a mente, aquilo que é confronto, conflito e campo, confronto e conflitos da mente. Há 3 áreas na ciência que estuda o comportamento, tanto na ocupação convencional como na medicinal, como na analítica, que é, primeiro, a psiquiatria. A psiquiatria envolve a análise do comportamento na sua estrutura neurológica. Daí você lembra do austríaco neurologista dos anos 1856 até 1939, Sigmund Freud, né? Todo mundo sabe, o chamado pai da psicanálise. Então, essa psicanálise, eu estou falando aqui agora da psicanálise, né? Certo? É a área que trata dessa estrutura do comportamento neurológico. A outra área é a psiquiatria, agora sim, que trata dessa medicina ocupacional ou medicina legal, que trata justamente do tratamento, certo? Dos efeitos da mente. E a psicologia que estuda os processos, as ações, certo? E as motivações do comportamento humano. Essas 3 áreas, tanto psicanálise, quanto psiquiatria, quanto a psicologia, vem de maneiras tentando equilibrar as funções daquilo que é a motriz da ocasião humana. A mente, Paulo já vem tratando que é a sede de todas as atribuições, tanto do conhecimento, como das sensações, como dos sentimentos. Então, ao longo da Bíblia, todo o campo de atuação de Deus, todo o campo de atuação espiritual ou humana é a mente. Quando você lê Paulo tratando aos romanos dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado na vossa mente. Isso tratando de quê? Da renovação. Ele estava tratando justamente desses campos aqui, tanto analiticamente, como psiquiatricamente, como psicologicamente. Porque todas essas áreas são tratadas tanto espiritualmente quanto de forma convencionalmente, que é o caso da
psicanálise e da psicologia, como medicinalmente é o caso da psiquiatria, certo? Então, analisando esse fundamento aqui da ciência, a gente percebe a psicologia tratando, e aí tem uma famosa psicóloga tratando de muitos assuntos, e ela vem escrevendo dizendo que há 5 grandes campos de atuação da mente que o inimigo atua, que as situações, as crises existenciais, as situações de momento, elas inferem, certo? Tentando nos desviar daquilo que é confiança, esperança, amor, daquilo que é fé. Primeiro, um grande inimigo da mente, e nesse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão vivendo com a mente escravizada do medo. O medo é o primeiro grande inimigo da mente, certo? Êxodo 20:20, o Senhor, ele tratando com o povo, Moisés levando o povo ali até a terra, ele disse para que o povo não tivesse medo, mas confiasse no Senhor. Porque quando a gente trata da questão de medo aqui, medo é um estado afetivo. Medo é um estado afetivo. Se é um estado com minúsculo, aqui não compreende em jurisdição geográfica, aqui compreende em situação. Se o medo é um estado, ele pode ser vencido, ele pode ser deixado de um lugar para o outro. Então o medo é um estado afetivo, certo? Que suscitado pela consciência ou por aquilo que leva à consciência, produz no ser humano o perigo ou a sensação de perigo. Tá? Ele se rende a isso. Então o medo na Bíblia Sagrada sempre foi apontado como o principal inimigo dos nossos projetos, dos nossos sonhos, daquilo que a gente tenta fazer, e que o inimigo vem lançando o medo, certo? Como arma para que a gente desista, certo? E até tire a própria vida por incapacidade, certo? Então, o primeiro grande inimigo da mente, gente, é o medo. E nessa tarde, nessa live, nessa transmissão, o Senhor, ele nos arranca este medo. E o medo é algo que o ser humano, ele precisa repreender. O medo na psicologia e na psicanálise, ele não vai tratar com remédio, certo? Na psiquiatria, o medo vai ser analisado e, em última instância, que vai ser medicado por uma situação de urgência. Mas o medo é algo tão espiritual que o tratamento dele, certo? Ele é combatido com a confiança e a esperança trabalhada, certo? E isso é onde os psicólogos e as áreas adjacentes começam a tentar estimular na mente do indivíduo, ele adquirir essa autoconfiança. Não é nem a confiança no próximo, é a auto. Porque se a confiança em si mesmo não existir, não adianta confiar no Senhor, certo? Não, pastor, então trate de explicar que maldito homem que confia no próprio homem. A expressão hebraica para confiança aqui não é a mesma atribuída para o princípio de autovalorização, de autoconfiança, mas aqui é dependência. E maldito é o homem que depende, certo? Que do outro. Ou seja, ele não vai ser bendito porque ele vai ser frustrado, né? Ele não será maldito por Deus, ele será maldito pelos outros porque será frustrado em seus planos. Mas o que confia no Senhor, o que espera no Senhor, este será louvado. Então, primeiro, o medo, certo? O medo é um estado afetivo. Afetivo, daí a palavra afeição, prazer. Quem sente medo termina gostando de sentir medo. Porque a ciência explica isso, que o medo, por ser um estado afetivo, ou seja, aquilo que traz afeição, prazer, que traz gosto de ter, certo? Então termina sendo uma coisa habitual, tá? Termina sendo uma coisa prazerosa, sentir medo, certo? E o primeiro grande inimigo da mente, num tempo em que vivemos, em que tem escravizado, quando não se adoece deste vírus, está se adoecendo no campo mental, da frustração, entendendo que nunca vai sair aquilo, nunca vai se acabar, nunca isso vai renovar, e aquilo vai gerando medo, aquilo vai se tornando um doméstico, vai tornando um pet na vida do homem, aquilo vai se tornando doméstico, e aí o ser humano perde toda a esperança naquilo que é a capacidade pessoal, naquilo que é a habilidade pessoal. Segundo grande inimigo que a Bíblia apresenta e que as ciências notam como campo da mente é a dúvida. A dúvida é o segundo grande inimigo, certo? Da mente.
que nessa tarde o medo seja vencido pelo poder do nome de Jesus e a autoridade do Senhor seja sobre nós, para que a gente expulse esse medo, tá? Pedro, quando estava caminhando sobre aquelas águas, certo? Mateus escreve dizendo que ao tirar os olhos de Jesus, ele teve medo, e com isso afundou sobre aquelas águas, né? Então, o segundo grande inimigo é a dúvida. A dúvida é a incerteza entre o negar e o confirmar, tá? A dúvida é a incerteza entre o negar e o confirmar no julgamento da realidade ou de um fato. Então, se a dúvida é uma incerteza, não é um estado. O medo é um estado, ele prende. A dúvida não é um estado, a dúvida é uma ocasião, certo? De análise, certo? Quando a dúvida vem sobre nós, causando essa incerteza no julgar, certo? No entender, ou confirmar ou negar, certo? Há quem diga que a dúvida deixa você em meio termo, né? Nem nega, nem confirma, certo? Mas a dúvida, ela leva o homem para uma situação pior do que o meio termo, porque ela nem nega e nem confirma, mas ela cria uma ideia pessoal no ser humano que provoca um estado de mente em que ela cria um mundo que não existe. Parece psicologia isso aqui hoje, né? É uma sessão assim de, sabe? Mas certo? Ela cria esse mundo na sua cabeça, certo? E que leva você a criar uma realidade que não existe. E aí não se chega a lugar nenhum, porque quando você nega a realidade de um fato, você tem um caminho a seguir que é outro, e é real. Mas quando você confirma, você tem um outro caminho a seguir que é também real. Mas quando você não vai nenhum dos dois, então você cria uma ideia que não existe. E aí é onde o inimigo chega e, por segundo grande ataque na mente do ser humano, é a dúvida, certo? É saudável duvidar, gente. Catedral tem um hino, uma música que diz até que eu duvide do nosso amor, né? Ele chega até a dizer que eu duvide, quero duvidar do nosso amor. Porque a dúvida, num conceito não pejorativo, ela traz uma análise, ela traz uma crítica, ela leva você a se posicionar não engolindo qualquer coisa. Mas quando ela traz no campo da mente, né, essa incerteza aqui, aí já não é mais aquilo que seria saudável. Aí já é uma coisa que vai prejudicar, porque eu torno a dizer, a dúvida ela não deixa você em cima do muro. A dúvida ela leva você para um caminho que não existe. Ela cria um lado, e isso é o grande perigo. Um terceiro grande inimigo da mente que a Bíblia vem tratando, certo? É a confusão. A confusão, certo? Os Salmos 25, 3, 31, 17, há um apelo do salmista dizendo: Senhor, não nos deixes confundidos. O que é que a ideia do português, né? Ela entende por confusão? É um ato, um efeito, certo? De ser ou de se estar confundido ou misturado. No termo original bíblico, a palavra confusão é esse, misturado. Mistura, tá? Então, a confusão, certo? Que é a fusão ou a junção de duas ou mais situações com base num propósito único, ela traz, certo? Uma mistura, certo? E quando se mistura muita coisa na mente, você me dá uma palavra de esperança aqui. O nome do varão é? Isso, Johnny. Pega o microfone e você pregar comigo aqui. Amém. Então, quando se traz essa ideia de misturar, chega Johnny e me dá uma palavra, Juan me dá outra palavra, e eu misturo tudo isso, e eu não tenho uma personalidade para identificar o que eu preciso. Isso traz uma confusão, provoca confusão na mente. E a mente, por mais neurônios que ela tenha, por mais sabedoria e habilidade que ela tenha nos seus processos, certo? Ela precisa de um comando. Ela precisa é como uma máquina, é como uma estrutura dessa montada aqui. Ela precisa, certo, ser motivada, ela precisa ser instruída, certo? E essa mistura que Deus tanto combateu, percebe que na Bíblia o Senhor vem combatendo o medo. Não temas, certo? Há quem diga que há 365 não temas, né? Certo? Eu não contei ainda não, eu não saí contando não, mas o pessoal diz que há 365 não temas aqui na Bíblia, né? Ok, certo? Então, se ele vem combatendo esse estado de medo,
vem combatendo essa ocasião de incerteza, certo? Vem tratando agora, combatendo conforme Paulo escrevendo aos Romanos 10:11, certo? Essa confusão, certo? Então é porque a mente, ela não foi, certo, criada para dominar esses processos de medo, nem de incerteza e nem de confusão. São campos de atuação dessas três áreas aqui, mas ela não foi criada para conviver com isso. Se não foi, então ela precisa de orientação, de instrução, e está aqui a Bíblia Sagrada, é quem nos vai dar habilidade para você controlar a sua mente. Não é a mente que controla o ser humano, é o homem que deve controlar a mente, certo? A mente não é a direção do ser humano, o homem tem que controlar a sua mente. Por isso que Paulo diz: transforme a sua mente, seja transformado nela, e quem vai transformar é você, sou eu, certo? E esse terceiro grande adversário é a confusão, que é não um estado, não uma situação, que é um efeito, que produz um efeito, e efeito é aquilo que ele vem, e todo efeito ele vem e perde força, né? Todo efeito ele vem, e se ele não for mantido, ele vai, é como um perfume, ele vai perdendo daqui a pouco, ele vai perdendo o seu efeito, certo? É como uma enfermidade que é tratada, ela vai perdendo o seu efeito, mas quando alguém vai trabalhando isso, gente, estou tratando aqui que na mente, nesse tempo de pandemia, de uma série de coisas, em que muitos estão perdendo a esperança, muitos estão perdendo a credibilidade naquilo que tem entregue ao Senhor, tá? O proverbista diz: confia ao Senhor os teus projetos e Ele estabelecerá. Não é você quem vai estabelecer, cabe a nós confiarmos, planejarmos, cabe a nós arquitetarmos e confiar, consagrar ao Senhor, e Deus vai estabelecer, tá, esses projetos. Então a confusão é esse terceiro grande adversário da mente, certo? Um outro, quarto grande inimigo da mente é a depressão. Aí, depressão tão falada, né? Certo? Essa depressão, que é uma situação de incômodo, isso vai se explicar como um transtorno, certo, afetivo caracterizado por uma imensa ou intensa e longa tristeza. Isso, depressão, certo? É uma situação de transtorno, certo? Transtorno, que é um transtorno, é uma situação de incômodo, tá? E isso na sua intensidade grau, certo? Que caracterizada por uma imensa e duradoura, longa tristeza, leva o homem muitas vezes à morte, certo? A morte. E ela começa aqui, ela começa na mente. Nada começa no sentimento, tudo começa na mente. Mente, ela trabalha com razão, mente trabalha com psique. A palavra psique no original grego, certo? Ela traz a ideia da mitologia, que era uma deusa na mitologia grega que representava a personificação da alma. Então, psico, de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, ela trata da alma, certo? Quando você entender mente, você associa a alma. Quando você entender coração na Bíblia, você associa a mente, certo? Então, essas áreas aqui, esses inimigos, medo, dúvida e confusão. Aí agora, outro inimigo é a depressão, tá? Que é esse transtorno caracterizado por uma longa e imensa tristeza. Eu não sei como é que está o teu coração, a tua mente, a mente. Porque dela procede tudo. É da mente que procede as palavras, é da mente que procede. Você já viu aquele ditado? Eu não falei, eu falei sem pensar, né? Eu falei sem pensar. Isso não existe, né? Nada que sai pela tua boca vai sair sem você pensar. Pode surgir subjetivamente, você não analisou sistematicamente o que ia dizer, mas a mente processou. E se processou, saiu, né? Então, essa depressão, gente, é um outro inimigo da mente. E que Deus vem tanto tratando na Bíblia Sagrada, para que diante do perigo, da situação adversa, essas coisas venham ser trabalhadas. E por fim, eu termino aqui, certo? Tratando da raiva. A raiva é outro inimigo da mente, viu? A raiva é um inimigo tremendo, porque ela tira o homem da concentração, tá?
raiva, é um sentimento de protesto, de insegurança, timidez e frustração. Alguma coisa está se enquadrando aí, ou de protesto, insegurança, timidez ou frustração. Isso produz raiva, cólera, ira, enfim. E a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, por mais raiva, por mais ira, isso não vai resolver. O que vai resolver é o bom senso, o que vai resolver a consciência equilibrada, o que vai resolver, ainda que não resolva a situação, mas o meu estado nela precisa ser resolvido. O meu posicionamento com aquilo precisa ser resolvido. Israel passou 40 dias sendo psicologicamente e até psiquiatricamente sendo afrontado, a ponto de olhar para um exército inteiro e não encontrar ninguém que resolvesse aquela situação, até alguém que, confiando no Senhor, esperando em Deus, olhou e disse: esse processo, porque era um processo bélico da época, oprimia o inimigo psicologicamente. Samaria foi cercada 7 anos, só trabalhando o psicológico, para que eles temessem as espadas levantadas, temessem os gritos de guerra, e eles estavam sendo abalados, porque uma vez a mente ela desestruturando do nosso controle, a mente ela não se desestrutura, nós é que perdemos o controle dela. Nós é que perdemos a habilidade, a sensação de senti-la, de tratar. Tanto quando você habitua a tua mente para aquilo, você programa, você age com uma perfeição naquilo ali, certo? Uma vez eu jogando bola, futebol, eu me botaram para jogar assim na linha, como se diz, né? E eu tenho o costume de jogar como goleiro. Eu pensei que ainda estava no gol, jogando como goleiro, meti a mão na bola na área. Eu segurei a bola, literalmente falando assim, e parecia uma coisa de filme, de desenho, de comédia. Aí todo mundo, e aquele negócio todo, porque a minha mente estava ali habituada naquela ocasião, como que eu estivesse lá naquela função. Então, gente, eu venho nessa tarde em nome de Jesus dizer que o medo, a dúvida, a confusão, a depressão e a raiva, certo? Não vão te levar a esse quinto adversário aqui da mente, que são sentimentos de autocondenação. Sentimento de autocondenação é o quinto poderoso inimigo da nossa mente. E se a mente, já diz o ditado, certo? Já diz o provérbio, mente sã, o corpo também, né? Certo? Se a mente está controlada, a situação pode não estar boa, mas vai estar bem, certo? A situação pode estar, o mundo se desgastando e degradando, mas vai estar bem, porque nós não vamos perder o controle, tá? Então, sentimentos de autocondenação, eu quero dizer em 3 para você aqui. Primeiro, culpa pelo pecado, é um sentimento de autocondenação. Segundo, certo? A ignorância ao conhecimento. Por eu não conhecer, eu me senti tão inferior, tão destratado por mim mesmo, que eu me julgo, certo? A coisa pior que existe. E complexos que trazem inferioridade. Esses 3 sentimentos de autocondenação. Ninguém lhe condena, mas você vai e se condena. Isso é um inimigo da mente, certo? Alguém olha e diz: você é capaz, mas você olha para você mesmo e diz: não, eu não sou. Isso é um sentimento de autocondenação, pela culpa, pelo erro cometido, pela ignorância ao conhecimento, ou seja, eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou conseguir aquilo ali, e complexos que trazem inferioridade, ou de inferioridade. Que Deus abençoe, Deus nos traga, certo? Um tempo de controle da mente. Às vezes a gente quer controlar tudo, a gente quer ter controle sobre tudo, certo? Sobre as ações, mas se a mente, que é onde o inimigo atua, os governos, potestades, principados, certo? Que atuam nas regiões espirituais e celestiais, eles ocasionam na sua e na minha mente, certo? Vamos ser transformados por ela, na nossa mente. E o medo, a dúvida, a confusão, a depressão, a raiva e esses sentimentos de autocondenação, sejam eles extirpados, vencidos, dominados. Não é que nunca deixe de vir, vai vir, sempre virão, porque é onde eles querem atacar, é onde eles querem ocupar o espaço na nossa mente, mas nós vamos vencer. E que nessa tarde seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, abençoada, cheio de sabedoria, conhecimento.